Esse é um quadro falando de julgamentos, nada mais justo do que um anime sobre advocacia. É bem disso que a gente vai tratar nesse vídeo. Oi gente, sou a Ana do Mais, pra quem quer aprender com o que mais gosta, como animes, filmes, séries, etc. Se inscreva aqui no canal e também deixe o seu like, que eu estava procurando na internet algum julgamento, algo que eu poderia falar desse quadro. Então me surgiu um vídeo de um canal, eu vou colocar aqui na descrição, em que é muito bom. Deve estar mais completo porque eu vi que o vídeo tem, acho que bem mais de 20 minutos. Só que eu resolvi não assistir, até para não poluir aí o meu entendimento, não me influenciar. O primeiro episódio já começa quebrando um pouco o mistério, porque mostra o Frank aí vendo o Larry e falando, tipo, é esse aqui que eu vou enganar e tal. Então corta pro Phoenix Wright, que ele está em seu primeiro caso, está bem nervoso. E, gente, não é pra menos, eu também ficaria se fosse criminal. E é bem isso, ele vai ter que defender o seu cliente. E a razão por que ele está aceitando é que ele é simplesmente o seu melhor amigo de infância, que o salvou, que o fez gostar do direito e seguir essa carreira. Quero dizer pra vocês que é sim Larry. Ele foi aí denunciado pelo Ministério Público, considerado suspeito e até talvez o acusado de ter tirado a vida da Cindy. Naquele dia que eu falei que passou ali no começo, que tinha ele e o Frank. Ficaria ruim pro Fênix porque é um caso de alta complexidade. Não tivesse a Mia, que é aí a sua tutora, que o ensinou, que deu estágio pra ele. Então, assim, eu vou dizer que ainda bem que ela está ali, porque querendo ou não, ela ajudou sim aí no decorrer do caso. Quando eles chegam ali no tribunal, está uma plateia, tem ali o Larry dizendo que ele é inocente, tem ali o fiscal do outro lado. Ele entra com a sua tutora, com a Mia, e eu achava que o pessoal que estava ali ao redor eram os jurados. E pra comentar com vocês que aqui no Brasil isso seria muito importante, porque um caso desse tirar a vida, provavelmente é em caso doloso, sim, tem que ter jurados, tem que ter ali pessoas para votar se ele é culpado ou inocente. E nesse caso não é o que vemos. Eu vou contar o porquê, que vai estar bem mais depois. E assim, isso já quebra aí o direito de processo penal, que é o que trata sobre isso. Também fala aí na Constituição sobre esses casos. Já tinha que ser adiado para um outro dia, por não ter o número mínimo de jurados. Só que como não seguiu assim, eu só vou deixar esse detalhe e vamos analisar o resto. O juiz entra, ele dá a palavra ao promotor do Ministério Público, em que ele ali começa a falar sobre as provas, começa a mostrar as fotos do dia ali do delito. Aí diz que, nossa, mostra até o momento que ela está lá caída com uma poça de sangue ao redor. É diferente dos outros que eu mostrei, dos outros julgamentos, porque vai um pouco além, mostrando a parte da perícia, as fotos. E também ali ele diz que a arma do crime é uma estátua ali dourada e é feito à mão, e justamente o Larry que a presenteou. Essa ordem aí é a correta, porque a acusação é a primeira que fala, tirando que interrogou o acusado primeiro, é o último ali da lista. Ele pega e simplesmente diz que o Larry pegou e tirou a vida dela porque estava com ciúme, porque ela tinha um amante, não queria mais saber dele. E isso ele prova com uma foto em que ela está em Nova York com a estátua dele, pra vocês terem noção. Mesmo o juiz aceitando juntar as fotos aos autos, não pode pelo 479 do CPP, tem que ser feito 3 dias antes da audiência. Isso vai contra o contraditório e ampla defesa, e também para não ter surpresa da outra parte, o que pode aí prejudicar. E a foto não é uma selfie, e sim alguém tirando dela. E isso o promotor simplesmente supôs que foi o amante, foi o novo namorado, como se fosse, né? Não podia pedir pra outra pessoa bater a foto. Esse motivo que a acusação teve, só que eu no lugar dele ia achar muito estranho a reação que Larry teve com essa notícia. Ele ficou bem triste, surpreso, não tinha a noção de que ela estaria com outro. Além do que, quando ele falou da Cindy, comentou que os dois tinham algo bom. Pegou e comentou ainda que tinha uma testemunha
aí circunstancial, definitiva, que mostraria que ele estava ali no dia, na hora certa. Ele estava ali no banco da testemunha, sem vergonha nenhuma. Gente, pelo que vocês vão descobrir, ele não deveria nem estar ali. Peggy diz pra ele narrar o que ele viu, as horas, os detalhes. Numa sessão aí do 473 do CPP, em que o juiz pode sim começar a fazer perguntas antes mesmo da acusação e da defesa. Então, que chegou lá e viu o Larry saindo do apartamento, achou muito suspeito, então resolveu dar uma espiadinha pra ver o que estava acontecendo lá dentro. E nesse momento que ele enxergou a Cindy caída com uma poça de sangue, ele se assustou tanto com a cena que ele foi pra trás, correu em direção a um orelhão pra ligar pra polícia. E foi aí que eles souberam o que tinha acontecido, que teve a foto, a prova, e chegou a esse julgamento. Então, a pergunta, por que você não entrou na casa e ligou dali mesmo, que era mais perto? A testemunha diz que não fez isso, ou porque tinha um apagão que estava entre as duas. A hora do Phoenix Wright aí interrogar a testemunha, e ele já tinha algumas ideias em mente. Que assim, gente, um detalhe é que a todo momento, dependendo das palavras-chave, estava ali o advogado do acusado fazendo umas caras de que já tinha uma ideia, já tinha o que falar. Ele conversa um pouco ali com a Mia, que acabou mostrando a página em que mostra a hora exata do crime, e pede para ele confirmar qual foi o horário que ele viu a Cindy ali caída com a poça de sangue. Ele disse que foi 2 da tarde, o que é bem diferente do que mostra no laudo, 2 horas antes do que é apontado que tenha acontecido o crime. Ele falou que tinha visto na TV, aí o advogado rebate como que ele tinha ouvido se tinha um apagão, que ele mesmo tinha comentado, e que naquela hora sim estava ocorrendo isso, então não tinha como ter TV ligada, telefone, etc. O cara fica desesperado, vendo que ele possivelmente ia ser descoberto. Então ele jogou o seguinte, que nem deveria ter falado, que ouviu da estátua que era a arma do crime. Assim, aí que a coisa foi só descendo pra ele. Porque o Fênix mostrou que a única maneira que poderia ali mostrar que o relógio estava funcionando era você ali mexendo na cabeça ali da estátua. E assim, o advogado do acusado já começou a dizer que a testemunha era culpada, que ele que tinha acertado a cabeça da vítima, que ele que tinha feito tudo aquilo. Nessa hora, a Mia, a tutora dele, simplesmente disse: Peggy mostra como a estátua mostra o horário. Então ele pegou, virou a cabeça, o que apontou que eram 9h45. Talvez o pessoal fosse achar que essa era a hora correta, se não fosse o fato de que a audiência começava às 10 horas da manhã. Eu já tinha passado isso faz tempo. Quando eles olham no relógio, já era 11h45. Ou seja, 2 horas de diferença, deixando o cara muito, muito mais desesperado. Talvez ele tivesse confessado na mesma hora, se o juiz não tivesse dito que se ele não tinha mais perguntas, se ele não tinha como provar que aquela acusação era verdade, e ali o interrogatório se acabasse. Nesse caso, o Fênix foi muito esperto, porque ele lembrou daquela foto, a prova que o próprio promotor botou ali no processo, mostrava que ela, estando em Nova York, que são 2 horas de diferença, ela tinha mudado o fuso horário para estar lá. E quando ela chegou de viagem no Japão, não deu tempo de mudar, que ela acabou aí falecendo nas mãos do seu algoz. Ele que tinha aí, na hora que golpeou, escutado que eram 2 da tarde, só que na verdade eram 4. Então o juiz, todo mundo sabe, de testemunha passou a ser réu. Considerou aí o Larry como inocente, tudo certinho. Só que como eu falei, os jurados não votaram, não fizeram nada, nem tinha. O juiz mesmo decidiu e tudo certo. Aqui no Brasil, os jurados iam julgar como inocente. O juiz ia aí aceitar, assinar. E nesse caso tinha que ter um outro tribunal do júri para julgar o Frank Swartz como inocente ou culpado. Só considerar como preso, mas tem que estar tudo certinho, tem que ter um julgamento. Era isso mesmo que eu tinha que falar sobre esse. Cada episódio tem julgamento. Eu posso aqui fazer mais episódios nesse quadro. Tem bastante, o que é ótimo pra mim. E se vocês gostaram, se vocês quiserem, coloque aqui no comentário. Muito, muito obrigada pra quem chegou até aqui.
Espero que tenham gostado. Beijos!